Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. A graça e paz, povo de Deus, amém. Salmo 124, versículo 1 ao versículo 8. Esse salmo foi composto pelo salmista Davi, e é um salmo muito profundo, e eu oro e creio que Deus falará aos nossos corações. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se os laços e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Versículo 1, mais uma vez, diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Davi reconhece Deus como seu guardião, como seu protetor e como seu libertador. E eu quero te perguntar nessa hora, nesse lugar: quem é o teu guardião? Quem é o teu protetor? Quem é o teu libertador? Às vezes, transferimos a nossa esperança e a nossa confiança para coisas visíveis, palpáveis, para coisas materiais. Há pessoas que se confiam em ter uma cerca elétrica. Há pessoas que se confiam em ter um guarda-costa. Há pessoas que se confiam em ter um cachorro de raça. Há pessoas que se confiam simplesmente em ter recursos, ter planos de saúde. Mas a verdade é, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver ao nosso lado, perceba comigo, ao nosso lado a presença ativa, Israel que o diga. Meus irmãos, Israel nunca foi reconhecido na história como um povo de um arsenal bélico. Nunca foi conhecido na história como um povo de expansão territorial. Nunca foi conhecido na história como um povo cujo exército era forte, imbatível e poderoso. Nunca foi conhecido como uma região de carros e cavaleiros. Israel tornou-se conhecido na história como um povo cujo Deus é o Senhor. E eu pergunto, como você deseja ser reconhecido? É verdade que muitos têm recursos e gozam desse prestígio. Muitos têm status sociais. Muitos têm poder aquisitivo. Têm níveis culturais elevados. Têm graus de informações superiores. Mas nós devemos ser reconhecidos como um povo cujo Deus é o Senhor. Porque o nosso socorro vem dele, a nossa segurança vem dele, o livramento vem dele. E se o Senhor não for poderoso para nos livrar, nada mais é, nada mais será. Tem um pastor no Brasil que ele anda com 3 guarda-costas. Parece exagero, mas é verdade. 3 guarda-costas. Para onde ele vai, está esses homens fortes, armados ao seu lado. Eu olhei essa cena esses dias e pensei comigo mesmo: se não for o Espírito Santo para me guardar, para me proteger, para me livrar, nada mais nesse mundo poderá fazer isso.
O Senhor é suficiente em nossa vida. A presença de Deus nos basta. O saudoso Davi Miranda, fundador da Deus é Amor, uma das maiores denominações do nosso país, ele pregava em um púlpito blindado. Púlpito blindado. E eu pergunto, do que adianta? Se Deus não for o nosso libertador, se Deus não for o nosso protetor, nada disso adianta. E Davi, ele tem esse momento de uma nostalgia santa, que faz olhar para o passado e reconhecer que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse Deus abrindo o mar vermelho, Israel que o diga. Se não fosse Deus destruindo as muralhas de Jericó, Israel que o diga. Se não fosse Deus derrubando os gigantes filisteus, Israel que o diga. Se não fosse Deus calando a boca dos leões, fazendo-os jejuar, Israel que o diga. Agora olhe para você. Se não fosse Deus na sua vida, o que você diria? Eu olho para mim. Se não fosse o Senhor na minha vida, na minha história, eu que o diga. Certamente eu não estaria aqui no altar, nem estaria no templo, e tenho praticamente certeza que não estaria vivo. Se não fosse o Senhor em minha vida, eu que o diga. Quando eu olho para a minha história, eu não vejo um sequer episódio onde eu não possa ter me deparado e contemplado com a mão poderosa do Senhor me guardando, me protegendo e me livrando. Livramentos visíveis, invisíveis, perceptíveis e imperceptíveis. Livramentos que nós nem conhecemos e nem reconhecemos. Por isso devemos atribuir a Ele graça sempre. Porque quantos livramentos o Senhor não nos proporciona nas estradas da vida, nos momentos da vida. Se não fosse o Senhor que estivesse com Israel, Israel que o diga. E aqui, queridos, nessa passagem eu gostaria de destacar 3 momentos específicos que levam Davi a reconhecer isso. O versículo 2 e 3 diz: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, com sua ira se acendeu contra nós. A primeira lição é que Deus nos livra da ira dos nossos inimigos. Isso é muito explícito na história de Israel. Quando se levantou Faraó, quando se levantou Nabucodonosor, quando se levantou grandes ditadores, homens do alto expoente da sociedade daquela época, na intenção de tragar, na intenção de destruir, mas o povo milagrosamente sobreviveu a todas as investidas do inferno. Deus confundiu os inimigos, o levaram à loucura, simplesmente para proteger o seu povo. Deus nos livra da ira dos inimigos, muito bem claro. Jesus, em determinada ocasião, disse: me odiaram sem motivo. E as pessoas às vezes estão ao nosso redor e nos odeiam sem motivo. Simplesmente permite que o seu coração seja um terreno fértil para má semente, e Satanás aproveita, lança essas sementes que se transformam em frutos de ressentimentos, de discórdia, de ira, de fúria. Isso acontece. Eu sei que eu não sou o único nessa história, e eu sei que você, ao olhar para o seu redor, você vai encontrar determinados desafetos na sua casa, no seu ministério, na sua igreja, na sua vizinhança, na sua família, no seu local de trabalho, e talvez você pergunte: mas por que isso? Há uma explicação, sim. A luz incomoda as trevas. E há muitas pessoas que não conseguem suportar o brilho da glória de Deus que existe em você. Existe uma fábula fascinante que nos explica muito bem isso. Era uma serpente perseguindo o vagalume.
E o vagalume já exausto de tanto escapar dos botes dessa serpente. E o vagalume, tá bom, eu me rendo, eu me entrego, mas antes deixa eu lhe fazer apenas 3 perguntas. E a serpente então prossiga logo. Ele diz: primeira, eu lhe fiz algo mal? Aí a serpente disse: não, nunca. Segunda pergunta, eu faço parte do seu cardápio? A serpente disse: também não. E aí o vagalume, terceira pergunta, então por que você quer me matar? Por que você quer me devorar? E a serpente olhou para o vagalume e disse: porque eu não suporto lhe ver brilhar. Está explicado. Está explicado. E Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiou a mim, porque o mundo só ama o que é do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Se o mundo vos perseguiu a mim, também vos perseguirão. Mas, meu querido, em meio a esses confrontos, esses conflitos, em meio a esses labores, essas labutas, em meio a essas guerras, essas batalhas diárias que nós travamos em qualquer lugar, uma coisa certa: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Deus nos livra da ira dos ímpios, da ira dos inimigos. O texto nos diz bem claro. Por isso, se tem alguém enraivecido com você, enfurecido com você, saiba que Deus nos livra da ira dos inimigos. Começa a apresentar essa pessoa a Deus. Começa a colocar essa pessoa diante de Deus. Aqui na cidade e na igreja tem um empresário que tem um camarada que já fez de tudo para destruir esse empresário daqui da igreja, né? Comprou estabelecimento em frente a seu comércio, quebrou, demoliu, construiu, foi para São Paulo, fez uma viagem, procurou a empresa, a franquia para tentar trazer daqui, fez de tudo. E um dia, conversando com minha esposa, eu disse: mas rapaz, que absurdo é esse? Esse camarada não se cansa. E minha esposa disse: é porque ele ainda não entendeu que não está mexendo com homens. Não está mexendo com homens. Aí fica procurando tentar explicar o porquê, faz de tudo, mas não consegue destruir aquilo que Deus construiu, não consegue derrubar aquilo que Deus levantou, não consegue amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas eu sei que você, no seu contexto, passa por essas lutas, por essas iras, mas não se esqueça que a nossa guerra não é contra carne. A nossa guerra não é contra sangue, é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Você tem que olhar sobre a força, sobre a influência que há por trás de cada palavra, de cada atitude. E ter, sobretudo, a certeza do que está escrito no Salmo 124. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. E o texto nos diz que Ele nos livra dos homens que têm ira contra nós. Ele nos livra. A outra lição sobre o Salmo 24 é que nos diz do versículo 4 ao 5: as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Aqui eu aprendo, irmãos, que Deus nos livra das fatalidades da vida. Das fatalidades da vida. E o salmista, quando fala essa passagem, ele se reporta o grande livramento através do Mar Vermelho, do Rio Jordão. Se não fosse Deus, Israel que o diga. Fatalidades pode vir repentinamente, inesperadamente. Nós não estamos imunes aos acidentes e os incidentes que existem. Todos os dias nós nos deparamos com situações terríveis, caóticas, devastadoras. É por isso que nós temos que orar, é por isso que nós temos que clamar, para que Deus possa nos livrar. O que é que nos garante a segurança que ao sairmos daqui não sofreremos uma colisão numa esquina? O que é que nos garante que ao sairmos daqui não teremos um infarto
fulminante. O que é que nos garante que ao sairmos daqui não virá um delinquente com a arma sobre as nossas vidas? O que é que nos garante? O que é que nos garante? Estamos a cada instante sujeitos a fatalidades. A cada instante sujeito a tragédias, a desgraças e a horrores. Mas Davi, ele expressa nessa passagem justamente o que garante. Ele disse: se não fosse o Senhor ao nosso lado, Israel que o diga, ao nosso lado presente. Deus estará ao nosso lado, não importa os desafios que temos pela frente, não importa os obstáculos que teremos que enfrentar, Deus estará ao nosso lado, poderoso para nos capacitar para superarmos os nossos próprios limites e irmos além das expectativas impostas sobre as nossas vidas. O texto nos diz: se não fosse o Senhor, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. No Salmo 90 diz: o mar se levanta no seu fragor, as ondas se erguem em sua fúria, mas o Senhor nas alturas é mais alto do que o bramido do mar e bem maior do que a força das grandes ondas. Pode estar dentro de uma tempestade, dentro de um tsunami, o nosso Deus é maior e é poderoso para nos livrar de todas as fatalidades da vida, de todas as desgraças dessa vida. Sempre que eu pego a estrada, eu costumo fazer a oração: Deus abençoa minha ida, minha vida, guarda minha entrada, minha saída. E eu já vi tantos acidentes terríveis na estrada, tantas coisas horrendas na estrada, e sei, irmãos, houve uma época que estava até com a irmã Rita e os 2 filhos do pastor Ari, e nós vimos de Salvador, e de repente quando a gente vai passando, subindo uma área, de repente vem 2 carretas, eu disse: meu Deus, e agora? São questões de milésimo de segundo, fui para o acostamento, Vanessa, ai meu Deus do céu, quase que ela parte para a glória naquele dia. E tinha atrás 2 filhos de Ari, e de repente aquilo passou, e eu disse: foi Deus, não tem como explicar de outra forma. Foi Deus. Imagine se não tivesse o acostamento, imagine, né, se não tivesse esse raciocínio tão rápido e tão imediato, mas foi um grande livramento, não havia como se escapar, e Deus tem nos livrado das fatalidades, e o salmista reconhece isso. Podemos sim padecer diante de algum problema, podemos sim padecer diante de alguma dificuldade, mas não devemos deixar de reconhecer que Deus nos livra das fatalidades da vida. Deus nos livra das tragédias, das desgraças. E, irmãos, eu posso dizer mais uma vez: se não fosse o Senhor na minha vida, eu que o diga. Quantos livramentos de morte o Senhor já não me deu. Tinha um costume terrível de fazer racha nessa avenida aqui, Polônio Salles. Você deitava na moto e passava a marcha com a mão, a 130, 140, 150. Um dia 5 viaturas foram ao meu encontro, sofri uma colisão, mas graças a Deus por isso. Foi difícil reconhecer isso naquele tempo, mas hoje eu reconheço. Eu não sei onde eu estaria, da forma que eu iria, da forma que eu andava. É interessante essa história que minha mãe me deu essa moto. Na realidade ela comprou para ela essa moto num sábado. No outro sábado ela já foi me procurar no hospital. Foi uma semana. Eu sempre fui muito intenso, muito compulsivo naquilo que eu fazia. Era tudo aqui agora. E ela chegou no sábado com a moto em casa. E, oh, que bênção, que maravilha. Disse: mãe, vamos me ensinar. Ela disse: deixa eu esperar. Deixa eu almoçar que eu vou lhe ensinar a andar de moto. E eu pegava na moto, subia. E como é, mãe? Primeiro para baixo e o resto para cima. Era uma Titan 97 ainda. E eu ficava aí na rua, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Pronto, isso foi uma manhã. À tarde eu já estava no Cura com a moto. Cura é um matagal terrível para você chegar naquela beira de um rio, que é até proibido ir para lá. Um dia depois já estava querendo empinar, 2 dias depois já estava fazendo racha. Alegria de pobre dura pouco, né? 4º dia, 5º dia, 6º dia, no 8º dia, minha mãe foi me buscar no hospital. O cano da moto ficou por cima do meu pescoço.
Ela testemunha, era para ter uma mancha aqui que eu não sei como não aconteceu. Jesus fez uma cirurgia aqui, fez uma plástica. Mas o cano, eu fiquei desmaiado, quebrei o braço todo ralado, ensanguentado. Enfim, se não fosse Deus na minha vida, eu que o diga. São livramentos que o Senhor vai nos dando, são livramentos que o Senhor vai nos proporcionando, e às vezes a gente não consegue nem entender o porquê. O texto traz uma outra lição, versículos 6 e 7. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. Terceira lição, irmãos: Deus nos livra das armadilhas do diabo. São muitas as ciladas, arapucas e armadilha que o diabo faz para tentar tragar e destruir as nossas vidas. São tantas, mas o que importa é saber que Deus nos livra. São tantas propostas que nós recebemos no dia a dia. Proposta de transformar pedra em pão. Proposta de estarmos no pináculo do templo, recebendo adoração. Propostas das mais variadas, todos nós recebemos no dia a dia. Proposta que aos nossos olhos aparentemente pode ser até caminhos retos, mas o fim é o fim de morte. Propostas indecorosas, propostas indecentes, das armadilhas que o diabo lança no nosso caminho. A gente às vezes pensa que é bom, mas Satanás está preparando, sabe, como uma miragem no deserto. Você vai e entra com tudo, percebe que não era um manancial, era um abismo, e cai no precipício. É assim que Satanás faz. É assim que ele age. Mas o texto nos diz: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Enfim, Davi reconhece que Deus nos livra da ira dos inimigos, que Deus nos livra das fatalidades da vida, e que Deus nos livra das armadilhas do diabo. E nesse Deus nós podemos confiar. No último versículo diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Onde está o seu socorro? Quem é o seu socorro? O nosso socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra. O Salmo capítulo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Acho que você não entendeu, eu vou repetir novamente. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. É desse nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra que nós fazemos menção. Hoje os homens fazem menção da economia, menção da política, menção dos recursos, mas nós fazemos menção do nome do Deus provedor, do nome do Deus libertador, do nome do Deus guardador, do nome do Deus protetor. Ele é o nosso Deus, e se não fosse o Senhor na evangelizadora, a evangelizadora que o diga. Se não fosse o Senhor em nossa casa que o diga. Se não fosse o Senhor em nossa vida, a gente que o diga. Se não fosse o Senhor em Israel. Davi reconhece a mão poderosa e grandiosa de Deus sobre a sua vida. E é essa mão que te promove, é essa mão que te sustenta, é essa mão que te eleva a lugares que através da sua força você não consegue chegar.
Então, meu irmão, olha para tudo que aconteceu até hoje e erga um clamor declarando um Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor e daqui por diante Ele há de continuar nos ajudando, porque o nosso Deus não muda. Jesus Cristo ontem, hoje, para sempre é o mesmo, é o mesmo. Muda-se o tempo, muda-se as estações, mudam-se as leis, mudam-se os governos, mudam-se os homens, mas o nosso Deus permanece para sempre. Para sempre. Se não fosse o Senhor em nossa vida, Israel que o diga. Olha para a história de Israel. E eu pergunto mais uma vez para concluirmos aqui. O que havia nesse povo? Olha para a história de Israel. O que havia de diferente nesse povo? Era um povo de expansão territorial? Não. Israel é menor do que Sergipe. Menor estado do Brasil. Bem menorzinho. Bem pequeno Israel. Expansão territorial, igual a Síria, a Babilônia, igual ao Egito, igual aos Medos, os persas, igual a Roma? Não. O que havia em Israel? Arsenal bélico? Não. Não tinha carros, não tinha carruagem, não tinha espadas, não tinha escudos. O que havia em Israel? Minas de tesouros? Não. O que havia em Israel? Grandes guerreiros, como os povos antigos, como as regiões antigas, grandes caçadores? Não. Maioria simples homens e simples pastores. Agora, o que há em Israel que fez com que um povo tão simples e aos olhos humanos, tão pequeno, fosse capaz de calar Faraó, Nabucodonosor, que fosse capaz de silenciar todo o Egito e deixar toda a Babilônia pasma, deixar os sírios perplexos e os medos persas atormentados. Israel sempre foi reconhecido em toda a história como um povo cujo Deus é o Senhor. E se não fosse Deus na vida de Israel, Israel que o diga. Quer saber, irmãos? Não sei quanto a você, mas eu posso falar por mim. Não tenho poder aquisitivo, não tenho nível cultural elevado, não venho de uma família nobre, tradicional, mas uma coisa eu tenho, e me envaideço muito disso. Eu tenho um Senhor em minha vida, eu tenho um Senhor em minha história. Uns fazem menção de carros, outros fazem menção de cavalos. Mas nós, eu e você, fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso baluarte. Ele é o nosso rochedo, nosso estandarte. Ele é a nossa cidadela, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza. O nome do Senhor dos Exércitos é o que prevalece sobre a minha vida, sobre a nossa história. Quem olhar para mim, quem olhar para você, logo reconhecerá a mão grandiosa e poderosa de Deus. E eu acho isso maravilhoso,
porque a glória nunca vai ser atribuída aos recursos que nós tínhamos, às condições que nós tínhamos, à influência que nós tínhamos, às tradições que nós carregamos, às heranças familiares que nos sobreveio. Não, a honra e a glória é do Senhor e para o Senhor, porque se não fosse o Senhor em nossa vida, Israel que o diga. Deus é aquele que te guarda, Deus é aquele que te protege, Deus é aquele que te livra, portanto não tema mal algum, apenas confie que Deus é o Criador dos céus e da terra e que reina com excelência, com poder, com glória, formosura e majestade. Deus ainda é Deus, irmão. Amém? Às vezes a gente pensa que Deus sofreu um impeachment e foi destituído do seu poder. Deus não perde as rédeas da história e Ele está no controle de tudo. E você pode crer e confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não diz todas as coisas boas. Ela não entra no critério de ser boa ou ruim, de ser agradável ou desagradável, de ser confortável ou ser desconfortável. Ela apenas declara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se há uma certeza que eu tenho na minha vida, é que eu amo a Deus. E se eu amo, venha o que vier, haja o que houver, aconteça o que acontecer, custe o que custar, eu sei que tudo resultará e culminará para o meu bem e, sobretudo, para a glória de Deus em minha vida. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Se não fosse o Senhor em tua vida, Israel que eu diga. Eu olho aqui para algumas histórias. Meu Deus, como é bonito ver a glória do Senhor nas vossas vidas. Como é bonito ver a glória de Deus nas vossas vidas. Se não fosse Deus na tua vida, hein, varão? Tua esposa que o diga. Onde tu estava uma hora dessa? Se não fosse Deus em tua vida, hein? Teus pais que o diga. Sabe, onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos agora se não fosse o Senhor em nossa vida? Veja tudo que Ele já fez. Veja tudo que já aconteceu. E fala igual ao salmista Davi: se não fosse o Senhor ao nosso lado, Ele está agora ao teu lado. Não importa se você está no vale ou no monte, não importa onde quer que você esteja, Ele está ao teu lado. E dessa certeza, nós não podemos abrir mão. Durante o dia, Ele está ao lado. Durante a noite, Ele também está ao teu lado. Durante a tua entrada, Ele está ao teu lado. Durante a tua saída, Ele está ao teu lado. Durante os teus júbilos, Ele está ao teu lado, mas durante as tuas lágrimas, Ele também está ao teu lado. Durante as tuas conquistas, Ele está ao teu lado, mas diante das tuas derrotas, Ele também está ao teu lado. Diante das tuas forças, diante das tuas fraquezas, diante da tua coragem, diante do teu medo, diante da tua disposição, diante da tua indisposição, fato é que Ele está ao teu lado. E se não fosse Deus ao nosso lado, Israel que o diga. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.